Olá, seguidor, seguidora, tudo bem? Com certeza. Olha, hoje nós vamos abordar sobre uma história que eu não achei essa história em português, tá? De uma pessoa linda, maravilhosa, que sobreviveu depois de 15, na verdade 20 minutos morta. Quer saber mais dessa história? Então se liga aí logo depois da nossa vinheta. Bom, companheiros, eu quero pedir vocês que deem um like no vídeo, você que chega agora, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, escolher todas, para que mais pessoas, esse nosso vídeo chegue ao número maior possível de pessoas e a gente consiga aí fazer com que esse número de pessoas, o maior possível, desperte, expanda a sua consciência e acorde, tire o véu da Matrix, da terceira dimensão, essa ilusão que nós vivemos. Então eu conto com você para que você seja aí um Star Seed, né? uma semente estelar, para que juntamente consigamos aí então fazer o maior número possível de pessoas despertarem, ok? Bom, seguinte, vou falar aqui da Shelley, né? O nome dimensional dela, que ela acabou descobrindo devido a outras vidas. Samoia. A Shelley tem uma história muito interessante, tá? Ela teve uma experiência que no norte-americano chama de experiência que a gente chama de pós-morte, né? Experiência near death, ou seja, próxima à morte. Na verdade, ela realmente desencarnou, literalmente. Vou contar aqui nesse vídeo como tudo aconteceu. Tá? Inclusive o filhinho dela de 3, 4 anos estava também no momento e que também veio a falecer também ficou ali submerso aproximadamente 30 minutos, até mais do que ela, mas tivemos um final feliz. Calma, tivemos um final feliz. Então eu quero contar para vocês aqui o que aconteceu. Ela disse que estava passando por um problema de relacionamento, ou seja, um relacionamento meio complicado, uma pessoa que eles tinham brigado. Então era um dia muito chuvoso na região dela, se não me engano, na verdade até do Canadá, né? Então o que aconteceu? Ela resolveu botar o filho no carro atrás, no banco de trás, no banco de criança que tem ali e tal, e ela foi atrás do namorado, muito apaixonada, para tentar, ou seja, dar uma volta em torno da casa dele, ou chegar próximo à casa dele para espiar o que ele estava fazendo. Coisas de quem está muito apaixonado, né? Então ela até meio que se envergonha disso, ela ao mesmo tempo acha engraçado. Então o que aconteceu é que estava chovendo muito, já estava chovendo durante os 3, 4 dias na cidade, e ela chegou a um determinado trecho da pista que estava ali inundado, né? E então ela pensou se dava para passar ou não, mas a questão da vontade de ver o que o namorado estava fazendo, se ele estava com outra, foi mais forte essa vontade, e ela arriscou. E nisso que ela começou a andar com o carro, chegou a um certo ponto que o carro, então, a água estava o nível de água muito elevado, o carro começou a flutuar. Então ela tentou recuar, tentou sair, mas foi muito rápido, a correnteza muito forte, começou a arrastar o carro. Então eles culminou então até um lago, o lago próximo que tinha ali, né, logo ao lado esquerdo, se eu não me engano, dela, né? E nisso ela até então disse que estava calma, e aí olhava para trás, perguntava para o filho se estava tudo bem, que para ele ficar tranquilo, que ia ficar tudo bem também. E ela tentando se desvencilhar daquela situação. Só que ela não se atentou, porque ela pensou, bom, vou deixar tudo fechado para a água, ter dificuldade da água entrar no carro. Mas o certo já era de antemão, quando aconteceu dela ser arrastada, ela já abrir a porta do carro ou deixar a janela aberta, e nesse inteirinho já tentar sair, tirar o filho, o cinto de segurança do filho, né? Mas é aquilo, falar agora é fácil numa situação dessa, apesar dela dizer que estava calma. Então o carro emborcou, ele só ficou de ponta cabeça. Ela, no imaginário dela, achava que o carro ainda estava normal, em pé, né? E então ela tentou
abrir a janela, ela não conseguiu, parece que ela conseguiu abrir um pouco da janela, só que ela não se atentou para isso, no nervosismo, ela começou a ficar desesperada. Ela tentava buscar o filho atrás com o braço e tentar desvencilhar ele do cinto e não conseguia, até pela distância e pela situação. Ela também não conseguia se desvencilhar, ou seja, tirar o cinto de segurança dela com a pressão da água já embaixo do mar. Ela não conseguiu nem abrir a porta, e um pouco que ela abriu o vidro para ela tentar, depois já do carro submerso, ela tentou, a água começou a entrar então numa velocidade muito mais rápida. E aí o que aconteceu? Naturalmente, óbvio, chegou um tempo que o carro por dentro já estava todo tomado de água, ela não conseguia, ela até o último momento ela pediu para o filho respirar fundo, né, puxar a respiração mais fundo possível, segurar um tempo, que ela ainda ia tentar, mesmo debaixo d'água, naquela situação, libertar o filho e sair de lá nadando na visão dela. Só que ela não conseguiu nem tirar o cinto dela e nem muito menos libertar o filho. E aí, nesse inteirinho que aconteceu, ela lutando para sobreviver, ela disse que já tinha bebido muita água nos pulmões até o momento, que quando ela estava desfalecida, praticamente se desfalecendo, ela ouviu uma voz internamente chamando, que disse assim, relax, ou seja, relaxe, uma voz bem potente, uma voz que realmente chega até a assustar. E houve uma situação até engraçada, que ela era uma pessoa muito cética, não acreditava em nada, apesar de ser filha de pessoas cristãs, de pais cristãos, tá? Que liam a Bíblia, pregam o cristianismo, etc. Tentaram sempre incutir isso para ela e frequentar a igreja, mas ela nunca comprou essa ideia, ela nunca gostou, na verdade, disso, porque ela nunca entendeu o porquê de muitas coisas de ocorrer na humanidade. Se Deus existe, por que deixa ocorrer? Na verdade, na ignorância dela, na época, né, de não compreender isso e não ter acesso às informações que chegassem, que fizessem com que ela, ao menos, compreendesse alguns porquês. Então, essa voz, ela tentou lutar, e com esse ser tinha mais 2 seres, não é? Que falaram com ela, até então ela não sabia, ela ouviu outras 2 vozes, falou, pediram para ela não lutar mais, ela tentando respirar, bebia muita água, pediram para ela não lutar mais, que somente assim eles poderiam ajudá-la, era a única forma de conseguir ajudá-la, ela se entregando, né? A voz do relax falou 2 vezes, e depois as outras 2 vozes dos seres de luz, altamente de luz, e quando eu falo seres de altamente de luz, o que eu vou narrar aqui é algo fantástico, porque um espírito comum, o mesmo espírito superior depurado, uma entidade, uma consciência, ela tem que ser talvez da 15ª escala dimensional, acima, para fazer o que eles fizeram, tá? Com ela, especificamente. Então, o que aconteceu? Ela, então, desencarna, porque era a única maneira de ajudá-la, porque eles somente da forma sutil, em manter o contato com o perispírito dela, ou seja, a parte do corpo espiritual dela, tá? Para que eles pudessem então agir, usar aí então os fluidos, né? As forças do universo, as energias, para que vibracionais, principalmente, para que eles pudessem então conseguir salvá-la. Então ela narrou que de repente ela se entregou, beleza, e depois ela despertou num lugar, numa sala, onde então nessa sala ela viu 3 seres, e eles vestiam, ela disse que não viu os rostos, naquele momento não conseguia enxergar os rostos direitos, só os braços, e eles usavam uma vestimenta, tipo aquelas vestimentas de monges antigos, com capuz, né? Aquela roupa que você não vê nada, os braços, as pernas, nada, e fica o capuz sobre a cabeça, tapando todo o rosto, tá? E eles estavam numa mesa, ela não viu o corpo dela, porque com certeza nesse momento era a consciência dela, que não é a consciência que estava ativa, ou seja, mantendo-a viva, e eles fizeram isso, claro, para que se mantesse ainda vivo. E ela viu eles manipulando. Olha o que eu vou dizer aqui, isso aqui é fantástico. Houve esse processo de manipulação da realização da cocriação instantânea, usando
o plasma, o ectoplasma, as energias, os fluidos, seja como você queira chamar, tá? Para que aquilo ocorresse. Ou seja, ela disse que naquele momento ela via eles mexendo, a mão dele era muito grande. Ela disse que ele tinha uma mão, biologicamente falando, diferente da nossa. Não são seres desencarnados, tá? Não são espíritos, são seres de alta, mas pelo que eu vi são seres, quer dizer, ninguém morre, mas seres sim encarnados, pelo que eu digo, pelo que eu entendi, apesar de eles estarem numa dimensão da mais alta grau e categoria. Como eu falei, eu creio de 15ª para cima, grandeza, muito provavelmente. Tá? E eles manipulando e reconstruindo, ela viu a reconstrução, na verdade o momento do acidente dela. O carro dela vindo na estrada, ela visualizava tudo. E quando ele chegou naquele momento que o carro foi arrastado, ela viu um desses seres, um era branco, outro escuro, o outro agora não me recordo a cor, mas ela claramente entendia que um era energia branca, outra energia negra, e é verdade, para você conquistar a depuração, a ascensão, a consciência pura, você tem que saber lidar com as duas energias, não existe essa só energia branca, uma depende da outra, por isso que tem o yin e yang, né? Se não era só o yang ou só o yin. Então, um desses seres, ele deu um peteleco no carro, ela viu o carro e o carro dela caiu no lago, ou seja, foi tudo elaborado pelo que nós entendemos por eles, para que ela pudesse passar por isso, porque ela na verdade, ela veio a essa vida já com essa missão e era um ser de importância, um ser de importância, uma Star Seed, podemos dizer, mas de grande importância. E então ela viu toda aquela cena que aconteceu com ele e viu que aquilo foi tudo manipulado, ou seja, para você ver o grau de evolução, né, porque na 5ª dimensão, tudo que você cocria acontece instantaneamente, já a partir da 5ª dimensão, tá? Tudo que você imagina, tudo você consegue manipular as energias, a frequência vibracional e fazer o que você desejar a partir daí. Então imagine esses seres de alta grandeza, muito acima da 5ª dimensão, o que eles não podem fazer, não é verdade? Então, o que acontece? Nesse inteirinho, vieram um carro estava passando, do nada veio um outro carro, aí uma pessoa viu o acidente. Eram 2 integrantes desse carro, uma dessas pessoas tirou a roupa na hora, estava muito frio, e lá é frio, além de chuva é frio, tá? O inverno lá é até gelo, né? A gente sabe muito bem, né? 10, 15, 20 graus negativos, nesse dia não estava nevando, mas estava chovendo, e ele pulou no lago e foi então tentar retirar o corpo na ânsia de salvar, né? E aí quando ele viu lá, ele não conseguia desvencilhar também, desconectar o cinto, conseguiu abrir a porta, conseguiu chegar ao carro nadando. Olha que pessoa corajosa. Depois eu vou contar um fato curioso dessa pessoa, tá? Aí o que acontece? Essa pessoa conseguiu, ela disse que ele não conseguia puxar ela, mesmo depois de solto, ela estava meio que presa e boiando, ele teve que entrelaçar as mãos dele dos cabelos dela, que ela tinha o cabelo longo, e a partir dela ele conseguiu puxá-la de dentro do carro através do cabelo, com os cabelos entrelaçados em seu braço, e a levou, então conseguiu tirar da água e a levou para fora da água onde estava o outro integrante, e começaram a fazer toda a questão de reanimação, né? E nada, 5, 7 minutos, nada. E aí um outro já estava cansado, exausto. O que nadou não conseguia fazer mais, que ele estava muito exausto. Imagina, o cara pular no lago, ou nadar até o meio, mergulhar, puxar, tirar, ainda salvar, retirar o corpo, vir com o corpo. Pô, o cara sim, não sei nem como ele conseguiu, com frio, com as mãos, ele disse que não conseguia fechar as mãos. Agora que eu lembrei, o motivo pelo qual também ele entrelaçou o braço, a mão e o braço nos cabelos dela para tirá-la, é porque a água estava tão gelada que ele já estava com o corpo quase com hipotermia e com o corpo a mão ele não conseguia fechar. Então foi a única maneira que ele conseguiu agarrar nela, fazer com que ela ficasse agarrada a ele e puxasse ela. E ele exausto, e o outro também tentando a reanimação depois de 7, 8 minutos e nada, ele disse, ela já foi embora, já morreu. Ele, não é possível, continua. E o cara acreditando, continua. Do nada ela levanta. E quando ela levanta, você vê como é que é a mãe, né? A primeira coisa que ela grita, meu filho! Né? E engraçado, essa coisa estranha do filho, lembra um fato curioso também engraçado.
Quando um desses seres de luz falou para ela, relax, faz o que eu mando, aí ela, como ela era cética e nada, ela até entendeu, ela falou, e é orgulhosa, falou, peraí, eu não faço nem o que meus pais mandam, por que eu vou fazer o que você está mandando? Eu não vou fazer não. Aí foram quando os outros seres tiveram que também intervir e falar, não, acalme-se e tal, nós estamos aqui para te ajudar. E aí tudo na mente dela. Eu adorei a situação da Shelley, figuraça. Então o que acontece? Ela, meu filho, isso tudo levou uns 15, 20 minutos até resgatá-la, acho que 20 minutos. E aí lembrou que tinha um filho. Aí eles ligaram para um outro carro para pedir para tentar resgatar o carro com guincho, aqueles carros guincho, né? Aí veio o carro, aí ele mergulhou de novo, coitado do cara, mergulhou de novo, foi lá, pegou o cabo do guincho, o cabo de aço, conseguiu fincar lá no para-choque, sei lá, na parte do carro, e o guincho puxou. Aí quando ele chegou, mas antes de puxar o guincho, ele viu o filhozinho dela já boiando dentro do carro. Aí ele abriu uma das janelas, né, de trás, ele saiu, o menino já estava morto, que já tinha em torno, isso já era em torno de meia hora. Tá? Eu não vou contar aqui a história do menino, senão será um outro vídeo muito longo, mas se vocês querem que eu conte a história do menino, como ele ressuscitou, vamos dizer assim, ressuscitou com ajuda e como foi feito para que ele ressuscitasse e voltasse. Hoje esse menino tem 20 e poucos anos, 23, 25 anos, por aí. Tá, isso foi em 2002 que aconteceu com ela. Tem menos, né, de 25 anos. Foi em 2002, estamos em 2023, ele já tinha uns 4 anos. Tem, acho que há 20 e poucos anos. Então o que acontece? 21, 22 anos, tá com 23 se eu não me engano. Então o que acontece? Eu conto pra gente, porque aí tem que ser uma outra história aqui. E aí ela conseguiu recuperar, foi pro hospital, passou por toda uma série de exames, tá? E os seres ali fazendo um tipo de cura energética com ela através, depois eu posso detalhar como é que isso sucedeu, inclusive com o filho dela, tá? E ela, desde 2002, ela teve 3 chamados, que foi em 2007, 2009, 2011, onde fizemos o que os seres chamam de Fire the Grid, é como se fosse, traduzindo para o português, impulsionar a grade, né? Não é? Vamos impulsionar. O que é a grade? Nada mais é, a grade é onde, por exemplo, nós conseguimos ver o nosso fractal, né? Da onde tudo é criado. Você consegue, dali surge, você consegue ver o seu fractal, é um tipo um pentágono, vamos dizer assim, são uma grade com vários pentágonos, onde o fractal, fractais brilham quanto mais você eleva a sua frequência vibracional, e esse fractal, essa Fire the Grid, inclusive ele ajuda na questão energética da Terra. Então ela, pelo que me consta, ela é a pessoa que mais conseguiu angariar pessoas no mundo, até milhões de pessoas, para a mentalização, uma meditação universal em prol de algumas situações do planeta. E agora, depois de 2011, eles voltaram, pediram para fazer agora, nós fizemos agora mês passado, onde nós fizemos também uma mentalização para esse processo de regeneração, ou processo de mudança, shift, né, de 3D para 5D da Terra, que precisava uma mentalização global para que então ficasse tudo ok. Agora não precisa nem de mentalizar mais nada quem não quiser. Claro, sempre é bom mentalizar em prol do bem, né, energeticamente falando, mas que nós conseguimos então o que era o nosso alvo, de fazer com que a Terra vibrasse totalmente e que tivesse menos danos, vamos dizer assim, as pessoas, nós que vivemos ainda na 3D, para que a gente consiga então essa ascensão de forma melhor, mais compreensiva, mais fácil. Então, pessoal, desculpe o vídeo longo, mas é uma história maravilhosa. Vou colocar aqui na descrição porque os 3 seres, eles podem chamar a qualquer momento para uma outra meditação mundial, e é bom também você ouvir as histórias dela. Você tem que falar inglês fluente, mas eu não sei se você consegue pelo menos colocar a legenda em português, acho que sim, dos vídeos dela. E tem toda essa história numa série de dezenas de vídeos de mais de 1 hora, média de 1 hora. Esse aqui eu resumi
né? Na verdade, isso aqui agora é praticamente aproximadamente 20 minutos, né? Mas na verdade são mais de 15, são 20 horas, só esse fato do, vamos dizer assim, do afogamento dela, né, com seu filho. Então, do filho, se você quer, comenta aí para eu contar a história do filhinho dela, como ele foi salvo, e nós todos podemos fazer também. Você pode fazer a mesma coisa com um ente querido seu, com qualquer pessoa, da mesma forma que foi orientada a fazer para resgatar, ressuscitar o filhinho dela, que até então tinha apenas 4 anos. Beleza? Ela ficou 20 minutos submersa, ou seja, abaixo d'água, estava morta. Você já ouviu falar de alguém que se afogou 20 minutos debaixo d'água e depois voltou? Eu nunca ouvi. E outro, pior ainda, uma criança ou um adulto, meia hora debaixo d'água e voltou. Isso tudo é comprovado com laudos médicos, tá? Ah, mentira, não. Tem laudo médico dizendo tudo certinho, tá? Não tem como, é pura verdade. Felizmente é pura verdade e ela está muito bem aí, ela e o filho dela. Bom, se gostaram, mais uma vez eu peço aí para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, escolhendo a opção todas, tá? E também compartilhar esse vídeo, essa história maravilhosa que nos dá esperança, né, desses seres maravilhosos que trabalham com ela, beleza? Com a Shelly ou Samoia. Bom, nos vemos no próximo vídeo. Muita luz e paz.